Esse texto que lemos é um dos textos bem conhecidos da Bíblia Sagrada, um dos textos bem pregados pelos grandes e os pequenos. Para alguns que têm diferença entre grandes e pequenos pregadores, eu costumo falar os iniciantes e os veteranos que pregam a palavra de Deus. É um texto muito claro, muito patente, que traz à nossa memória a história de um homem, né, que é uma história bem pequena, mas tem um conteúdo, um contexto muito vasto para nós desvendar dentro da Bíblia Sagrada. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é ser compreendido pelo olhar incompreensível. E quando nós olhamos para essa história, nós lemos que essa história vai falar sobre um personagem chamado Mateus. Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu, nascido na aldeia de Cafarnaum, conhecido também como o publicano. Trabalhava como cobrador de impostos pelo Império Romano, e por trabalhar na alfândega romana, ele era odiado, desprezado pelos seus compatriotas judeus, pelos seus irmãos judeus, porque todos os publicanos que trabalhavam como cobrador de impostos prestavam serviço para a máquina opressora, para o império que oprimia a nação de Israel, tirando a si então a sua liberdade. E todos os judeus consideravam todos os publicanos como os cães da cidade, como um dos animais mais imundos. É assim que eles consideravam os publicanos. Mateus tinha uma família. Mateus, ele tinha muitos bens. Mateus era rico. Mateus, ele era rodeado de amigos. Mateus tinha uma fama, tinha uma patente. Porém, todos que olhassem para Mateus poderia por algum instante almejar a vida que Mateus vivia por causa da fama, daquilo que o mundo oferece. Porém, no seu interior, Mateus tinha algo que os olhos físicos humanos não poderiam contemplar. Mateus, ele tinha um vazio dentro do seu interior, dentro da sua alma, um vazio que o dinheiro não preenche, um vazio que a fama não preenche, um vazio que amizades não preenche. Ele tinha um vazio chamado crise existencial, um vazio que só Deus pode preencher, uma falta, uma ausência de paz que só Deus pode dar, uma ausência de alegria verdadeira e plena que só Deus pode constituir para a pessoa. Mateus tinha esse vazio. E quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ainda no seu ministério, caminhando para o seu objetivo, para a cruz do Calvário, ele vai encontrar Mateus em sua caminhada. Mateus está trabalhando, Mateus está cobrando imposto. Jesus passa e o texto diz que Jesus viu Mateus. E quando ele olha Mateus, ele não olha só para a aparência de Mateus, não olha só para a parte física de Mateus, não. Ele olha para além, ele olha para o interior de Mateus. E se tratando de Jesus, que era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, nós observamos na Bíblia que uma coisa que Deus tem é a arte de observar. Quando Deus foi criar o universo, em 6 dias, tudo que Deus criou, a Bíblia diz que Deus observou e foi dizendo, criou Deus a luz, e viu que era bom. Fez separação entre luz e trevas, viu que era bom. Tudo que Deus foi criando até o 6º dia, Deus disse, e viu Deus que era bom. E depois que Deus disse que criar o homem também era bom, vendo o homem também sozinho, ausente, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus, ele tem a perspicácia da observação. É a mesma coisa no culto como esse. Deus está observando tudo. Deus observa cada detalhe das nossas ações. E Ele também observa o nosso pensamento, observa o nosso coração. Sabe o que você pensou agora, sabe o que você está pensando há 2 minutos atrás, há 5 minutos atrás. Ele observa todas as ações. E ele observou a vida de Mateus. E o mais interessante, que quando que ele olha para Mateus, ele não olha para Mateus como os judeus olhavam, ele não olha para Mateus como todos que passavam perto deles olhavam, não. Quando que ele olha para Mateus e diz, segue-me, Mateus na mesma hora levanta e segue Jesus. O escritor de Lucas, no seu evangelho, vai dizer que Mateus deixa tudo e segue Jesus. Isso que é o mais interessante,
Porque Mateus, ele tomou a iniciativa de seguir a Jesus. Porque Mateus tomou a iniciativa, pela primeira vez que encontrou com um homem, ele deixar tudo, deixar toda a sua finança, toda a sua fama, decidir. Porque Mateus já não aguentava mais em seu interior trazer o peso do desprezo, e ele encontrou no olhar de Jesus o que ele não encontrou no olhar de ninguém. O olhar de Jesus não é um olhar de acusador. O olhar de Jesus não é um olhar destruidor. O olhar de Jesus não é um olhar de julgamento. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. É um olhar de amor. É um olhar dizendo: Mateus, eu te compreendo. Sei quem você é. Sei que trabalha para Roma. Sei que às vezes você usurpa os seus clientes. Cobra demais. Você enriquece, você rouba, mas eu te compreendo. Eu sei que você sente falta de paz. Ele olha para o interior de Mateus, e como se Mateus gritasse na sua alma que ele queria ter uma vida diferente, queria ser olhado diferente. E Jesus passa naquele momento e Mateus o segue. Mateus, ele viu algo que não viu ninguém. Ele viu o amor nos olhos de Jesus. Aleluia. É isso que é mais interessante. E o amor, diz a Bíblia, que ele constrange. E Mateus deixa tudo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É somente quem consegue ver o amor de Deus, somente quem compreende o amor de Deus, que pode decidir deixar tudo para seguir Jesus. Pode frequentar a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos, 20 anos. Só não deixa tudo porque ainda não compreendeu o amor de Deus. Não deixou tudo ainda por Jesus, porque ainda não compreendeu o amor de Deus revelado na cruz. Só não deixou tudo ainda porque não entendeu que quando Jesus morre na cruz, é o eletrocardiograma espiritual de Deus, é Deus revelando o que está dentro dele. Eu sempre amei a humanidade, só não deixou tudo ainda porque ainda não compreendeu o amor de Deus. Poderoso. Essa é a verdade, não compreendeu, porque todos que compreenderam o amor de Deus abandonaram tudo para seguir Jesus. Mas você lembra o jovem rico? Jesus é: mestre, o que eu te darei para lhe dar a vida eterna? Jesus sabe e falou assim: guarda os mandamentos. Ele falou assim: paz, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí Jesus cita os 6 mandamentos voltados ao homem. Ele fala: tem guardado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala assim: então vai, vende tudo que você tem e reparta aos pobres. Aí o texto fala que ele se entristeceu. Ele estava dizendo que estava buscando a salvação, mas quando Jesus exige dele, ele se entristece. Sabe isso? Inconscientemente, ele ainda não estava disposto a buscar Jesus. Tem pessoa que está na igreja, que já encontrou Jesus, mas ainda não compreendeu o amor de Deus. Se Jesus começasse pelo primeiro mandamento, falando assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Eu queria ver ele dizer: tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus começou pelo 5º mandamento, sabe por quê? Porque sabia que o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ele tinha guardado. Porque Jesus, ele foi. Tem muitos que estão falando: estou buscando a salvação. Jesus está dizendo: larga tudo e me segue. E o mais interessante que esse texto é que Jesus viu Mateus. E Mateus viu em Jesus o amor de Deus. O texto diz que ele abandona tudo e vai atrás de Jesus.
Ou Jesus falou para uma certa multidão: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro mandamento para seguir Jesus é negar-se a si mesmo. E observamos muito bem que quando Jesus está falando isso, Jesus está em uma região onde várias estátuas de deuses romanos tinham. É como Jesus olhasse para todo lado e falou assim: ó, vocês vão ter que negar tudo. Talvez alguém levantasse a mão e disse: isso é fácil. Ele falou assim: mas antes de vocês negar todos esses deuses, você tem que negar o Deus que está aqui dentro de você. Negar a si mesmo. O ato de abnegação, desprender. O que Deus está querendo que você desprenda ainda para você seguir Ele? Isso que é o mais interessante, colocar Deus em primeiro lugar. Ter Deus em primazia, é isso que Mateus fez. E isso foi no início da sua conversão. Foi no primeiro ato da sua criação. Não foi 3 anos de convertido, 4 anos de convertido, 5 anos de convertido, não. Foi o primeiro ato de Mateus, o primeiro passo do encontro dele com Jesus. Ele já abriu mão de tudo. E Mateus, ele representa uma pessoa que já decidiu errado. Mateus, ele representa aquela pessoa que já feriu alguém. Mateus, ele representa aquela pessoa também que já foi rejeitado por alguém. E talvez você está aqui hoje, você está sendo representado em Mateus. Talvez você é uma pessoa que você já feriu alguém. Talvez você é uma pessoa que já foi rejeitado por alguém também. E talvez você é uma pessoa que já decidiu errado. Mas mesmo assim Jesus está olhando para você e está dizendo: segue-me. Mesmo assim Jesus está olhando para você e está dizendo: segue-me. Porque Deus, Ele conhece a razão da palavra quando que ela é pregada. E eu costumo falar com Deus quando eu oro, eu não prego pelos números, eu prego pela oportunidade que Deus me dá. E talvez você que está aqui hoje, você feriu alguém, ou você está sendo rejeitado por alguém, ou você decidiu errado, e mesmo assim Deus está olhando para você e está dizendo: segue-me. Segue-me. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não olha para o pecado da pessoa. Deus olha para a pessoa. Deus não olha para o pecado da pessoa. Deus olha para a pessoa. Não que Deus faz vista grossa, não. Deus sempre condena o pecado, mas Deus valoriza a pessoa. Jesus, quando Ele pegou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus disse: cadê os teus acusadores? Ele disse: todos já não estão aqui mais, foram embora. Jesus disse: eu também não o condeno, vai-te em paz e não peque mais. Jesus não olha para o passado, Jesus sempre mostra o futuro. Jesus está falando com alguém aqui hoje, nesta noite. Jesus está dizendo: eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando para quem você pode se tornar, para o que você ainda pode fazer, o que você ainda pode conquistar. Jesus está olhando para você, não pelos seus atos, porque Deus não escolhe ninguém pelo que Ele faz, mas sim pelo que está dentro do teu coração. E Deus sonda o teu coração nesta noite, sabendo quem você é, e dizendo: é você que eu quero que me siga, segue-me. É uma mensagem de repetição. Deus está dizendo: segue-me. Deus não está olhando para o que você fez. Deus, aleluia. Deus conhece todos os segundos do seu dia, do seu tempo, sabe o que você faz, e Ele está dizendo: segue-me, segue-me, segue-me. E o que Mateus fez? Mateus permitiu Jesus entrar na vida dele. E quando nós permite Deus entrar, Deus transforma a nossa vida. Quando nós permite, Deus transforma. Mateus permitiu, e
Deus o transformou. Olha que coisa linda. Quando Deus permitiu, Mateus permitiu, Deus transformou. E o que eu acho mais belo aqui é que a transformação de Mateus é tão grande, é tão patente, que Mateus, na primeira oportunidade que ele teve, já fez uma obra evangelística, levou todos os amigos dele para casa, colocou Jesus no centro e começou a apresentar Jesus para todos os pecadores, evidência da transformação. E outra coisa, a obra de Deus foi tão grande na vida de Mateus, que eu tenho como um dos maiores milagres na Bíblia. Sabe por quê? Porque tem milagres que acontecem na nossa vida, que às vezes um morto levanta através do nosso ministério, às vezes um coxo levanta, às vezes alguém é curado. Olha para o ministério de Mateus. Mateus não tem um ministério com vislumbre. Cadê o ministério de Mateus? Jesus não fez no ministério de Mateus o que fez no ministério de Paulo, o que fez no ministério de Pedro, não fez. Mas não fez o que fez no ministério de muitos profetas no livro de Atos. Mas fez uma coisa que perpetuou a história de Mateus. Há mais de 2000 anos atrás, quantos milagres depois da ação de Jesus na terra foi feito, e já não é lembrado mais? Quantos milagres já foi feito na sua vida, que às vezes até você não lembra mais de testemunhar? Mas é impossível alguém ler a Bíblia e não chegar no primeiro livro do Novo Testamento e ler assim: Evangelho de Mateus. O que Jesus fez? Jesus perpetuou o testemunho de Mateus. Ele perpetuou a transformação de Mateus. Quando você permite, Deus transforma a sua vida. E quando você permite, Deus pode fazer uma obra tão grande, que é diferente de qualquer pessoa que você já viu. Deus pode fazer uma obra tão grande no teu ministério, na tua casa e na tua família, que Ele pode perpetuar o seu testemunho. Aonde passar, Deus levar o teu testemunho também. Mais de 2000 anos, todo mundo tem que dizer: Mateus foi transformado, Mateus tornou-se um discípulo, tornou-se um anotador, um testemunhador, um biógrafo de Jesus. É assim que Deus quer fazer com o teu ministério, com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Se você permitir, Deus vai transformar você. E a unção de Deus faz o homem ser, a mulher ser o que jamais seria. A unção de Deus faz você ter o que você jamais teria. A unção de Deus faz você chegar aonde você jamais chegaria. Essa é a unção de Deus, a presença de Deus na vida de alguém. E isso perpetuou. A segunda coisa que eu aprendo: primeiro, quando você permite, Deus transforma a sua vida. Segundo, quando você permite, Deus também, Ele reconstrói a sua família. Aleluia. Eu poderia citar vários exemplos, mas não vamos ganhar tempo. Eu quero ser bem resumido esta noite. Quando você permite, Deus pode reconstruir a sua família. Aleluia. Jesus pode entrar com uma intervenção e transformar, trabalhar a sua família. Porque Jesus, Ele é especialista de onde Ele chegar, provocar uma mudança. Mas entenda uma coisa: quando nós falamos de reconstruir família, tem que permitir. Quando o texto fala também de um outro publicano chamado Zaqueu, o texto diz que ele queria ver Jesus e conseguiu ver Jesus. Mas o ponto mais interessante não é ele subir na figueira, é ele descer da figueira. Porque Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O texto é assim: hoje me convém pousar na sua casa. Se ele decide ficar um pouco mais naquela figueira, Jesus passava e ele, a única coisa que ele ia ter é o pé de figueira. Mas ele desceu e Jesus entrou na casa dele e ele disse: hoje a salvação entrou em sua casa. Preste bem atenção. Não é difícil subir na figueira, não é difícil visitar a igreja, não é difícil muitas vezes vir no culto, não é difícil.
Ah, é muito difícil no culto, mas às vezes a gente não vem todo dia, mas às vezes no domingo nós está aqui. O mais difícil é descer, o mais difícil é deixar Jesus, Ele entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua família. É isso que é mais difícil, é permitir Jesus entrar lá. Para reconstruir a família tem que permitir Jesus entrar lá. E Ele falou assim, é hoje que tem que descer, Zaqueu. Às vezes nós oramos a Deus e diz, Deus, reconstrói a minha casa, reconstrói a minha família, reconstrói o meu casamento, dá uma chacoalhada. Aí Jesus falou assim, então permita eu entrar na sua casa, permita eu entrar na sua vida. É isso que nós temos que permitir. Aí você fala assim, mas eu permito, eu aceitei Jesus. Eu lembrei de uma história. Certo dia um profeta decidiu ir para uma cidade chamada Sunem. E toda vez que ele ia para uma cidade chamada Sunem, a Bíblia Sagrada diz que essa mulher sunamita era rica, conhecida, tinha um certo poder. E toda vez que ele via aquele homem subir, ela constrangia ele para comer pão na sua casa. E certo dia ela conversando com seu marido disse, percebo que este homem que sempre sobe aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casinha para ele aqui, toda vez que ele vir, ele se retira para lá. Só que o mais interessante é que na onde ela decide construir a casa, vamos construir uma casa junto ao muro, um quartinho lá. Aí toda vez que ele vinha, ele vai lá, vamos pôr uma cama, vamos pôr uma cadeira, vamos pôr um candeeiro, vamos pôr uma mesa, e toda vez que ele subir, ele vai para lá. Só que aí nasce uma pergunta dentro do meu coração, por que ela não colocou Eliseu dentro da casa dela? O muro é símbolo de divisão. E ela admirou o profeta. E lembrando bem que na Bíblia, no Velho Testamento, Eliseu é uma tipologia de Cristo. Por que ela não quis colocar Eliseu dentro da casa dela? Porque tem pessoas que ela admira a obra de Jesus na cruz, reconhece o poder onipotente, onisciente de Deus, até falar isso. Ele quer até fazer alguma coisa para o Evangelho, mas não quer permitir Jesus entrar na sua vida e nem no seu coração. E deixa Jesus no quartinho, onde que é? Na igreja. E por que ela não deixou? Porque ele era profeta. Se entra na casa dela, o negócio é o seguinte: uma coisa é admirar o profeta na rua, outra coisa é ter um profeta dentro da casa, outra coisa é falar que Jesus é bom, que Deus é bom na igreja. Na rua, outra coisa é tocar a presença de Deus dentro da casa. Sabe por quê? Se o profeta entra na casa, o profeta só não profetiza a bênção, não. Anuncia pecado também. Talvez a música que ela ouvia dentro da casa não ia poder ouvir mais. Talvez a conversa que ela conversava com o marido dentro da casa não poderia conversar mais. O que ela assistia não poderia assistir mais. Tem pessoa que não põe Jesus dentro da casa, sabe por quê? Vai ter que mudar a vida, vai ter que parar de ouvir certas coisas, vai ter que parar de ver certas coisas, vai ter conversa que vai poder conversar mais, até a roupa às vezes vai ter que mudar. É por isso que não põe Jesus dentro da casa, é por isso que não põe Jesus dentro do centro, tem Jesus dentro da igreja. Ah não, mas só que mesmo assim o profeta abençoou ela. A carga abençoou. Sabe por quê? Porque mesmo sendo rica, mesmo admirando o profeta, ainda faltava alguma coisa. Tem pessoa que às vezes até diz na igreja, até abençoa a obra, mas ainda falta alguma coisa. O que falta? Falta Jesus no centro da tua vida. É por isso que a sua família ainda não foi reconstruída. Mas Jesus está dizendo, permita-me, e eu transformarei a sua vida e reconstruirei a sua família, e ela será abençoada. Põe uma cama para Eliseu. Quem está cansado não é Eliseu, quem está cansado é a alma dela. Põe um candeeiro para Eliseu. Quem precisava de luz não é Eliseu, é a casa dela. Põe uma mesa para Eliseu. Quem está precisando de comunhão, mesa simples de comunhão, não era ela, não era Eliseu com Deus, era ela com Deus. Ela nem povo judeu era. Tem pessoa que está oferecendo algo lá fora que ela está precisando dentro da casa dela. Tem pessoa que está oferecendo luz e ela ainda está na escuridão. Está falando de comunhão, mas ela ainda não tem comunhão. Eu abri um parênteses aqui na mensagem. Eu prego que o Espírito Santo tem isso no meu coração. Não foi mensagem preparada?
e se fosse preparado, mesmo assim ia ser abençoada, porque eu oro antes de preparar a mensagem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, às vezes, ele está oferecendo o que não tem, por isso que nossas vidas são reconstruídas. E Jesus está dizendo, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode reconstruir a sua família. E outra coisa, se a nós permitir, ainda pode reconstruir os nossos sonhos. Vamos fazer uma conjectura? O que será que passava dentro da mente de Mateus? Talvez ele olhava uma família andando nas ruas de Jerusalém, de mão dada, os judeus conversando, e quando ele passava, todo mundo abria o caminho e falava, aí já vem o traidor, trabalha para Roma. Talvez ele falava assim, meu sonho era viver normal, meu sonho é poder passear com a minha família e não ser criticado, mas agora eu estou preso em Roma, não consigo mais viver, preciso que alguém mude. Talvez você tenha um sonho que ninguém vê ainda, seja na área ministerial, familiar, financeiro, não sei, mas Jesus pode reconstruir o seu sonho. Ele pode dar aquilo que ninguém pode dar e fazer o que ninguém pode fazer, se você permitir. A Bíblia diz que certa vez Jesus ele está indo ensinar em caminho de uma cidade chamada Naim, e existia uma mulher que estava carregando seu filho no caixão, e a Bíblia Sagrada diz que essa mulher estava chorando muito porque já tinha morrido, já era, acabou, se passou. E a Bíblia diz que o cortejo encontra Jesus. O mais legal da história é por que o cortejo encontrou Jesus. Porque na cidade de Naim só existia uma porta. A mesma que entrava tinha que sair. É a mesma porta, não encontrou. Jesus viu ela chorando, não vou entrar porque a minha mensagem não é em Naim. Jesus falou assim, não chores mais. Ele toca no esquife, o menino levanta e ele vai e entrega o filho para a mãe. Mas o texto diz que quando ele toca no esquife, o cortejo para. Jesus ele tem o poder de parar o tempo, de interferir na morte. Aleluia. Você já percebeu que quando que Jesus está na cruz, Jesus morre antes do que os ladrões? Por quê? Porque se os ladrões morrem antes de Jesus, era morrer e ressuscitar. Porque aonde Jesus fica, a morte não permanece. Aleluia, Deus. Só que Jesus tem que estar. Só que o texto diz que ele encontrou Jesus. E Jesus reconstrói, devolve o sonho para aquela mulher. Para finalizar a mensagem, o que Deus está dizendo, que Jesus ele pode reconstruir os seus sonhos. O texto bíblico diz assim, Jó, ele faz um clamor a Deus e diz, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. A inversão do hebraico, no grego, no aramaico. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus sonhos, cogitações, propósitos, planos, pensamentos pode ser impedido. O texto que foi lido hoje, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Mas entenda uma coisa, só aconteceu porque só tinha uma porta. O milagre só vai acontecer se você entender que só tem que acontecer na porta. E Jesus ele diz, eu sou a porta. Jesus é a única porta para o milagre da tua vida. Jesus é a única porta para a transformação da sua vida. Jesus é a única porta que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, é devolver os teus sonhos. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus que pode fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.